Bora lá, conceitos básicos, alguns exercícios aqui da introdução de hidráulica. Bom, slide na tela. Cada uma das grandezas da base do Sistema Internacional de Unidades possui dimensão própria. Por exemplo, tempo, massa, comprimento. O sistema que a gente já viu. MLT, né? Mass, Length and Time. Considerando-se as informações acima, a dimensão da grandeza derivada potência fica expressa na forma do produto dimensional como, caramba, o que é potência? Potência a gente geralmente mede em watts. Mas o que é watts? É trabalho no tempo. Pô, trabalho no tempo, então joule por segundo. Mas o que é trabalho? Newton metro por segundo. Mas quem é Newton? Bom, é massa vezes aceleração. Beleza, vezes massa, vezes, no caso aqui, metro. Então aqui, no caso, eu vou falar aqui massa vezes aceleração, né? Não é a unidade de metro, tá? Só para vocês entenderem. Massa vezes aceleração, vezes metro dividido por segundo. Mas quem é dado massa? Massa é em quilo. E aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Maravilha. Vezes o metro aqui, dividido por segundo. Opa! Agora eu consigo ver que é quilo, metro. Desculpa, não sei de onde eu tirei. Metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Quilômetro ao quadrado por segundo ao cubo. Estou fazendo aqui só uma análise. Ora, então no sistema MLT, eu tenho massa, uma vez, mass, comprimento, L ao quadrado, então L2, e o T, time, ao cubo. Só que no denominador, então, sobe como menos 3. Maravilha, ml ao quadrado, ml ao quadrado, T na menos 3. Tá aqui, essa é a unidade. O que potência tem a ver com hidráulica? Tem demais, tá? Essa questão poderia ser de qualquer lugar. Nós estamos fazendo análise dimensional para você entender como se resolve, quer dizer, como se faz uma análise da resposta dos seus problemas. Mas nós vamos ver muito dimensionamento de bomba que vai envolver essa unidade de potência, né? Pode ser em cavalo-vapor, em horsepower ou em watts ou quilowatts. Bora! Calcule o vamos lá. Uma estação de tratamento de esgoto opera com vazão média de 30 litros por segundo durante 24 horas por dia. Calcule o volume anual de efluentes tratados, lançados no corpo receptor, considerando que um ano possui 365 dias. Olha só, fácil demais. Sei que todos vocês saberiam resolver, mas vejam um pouco além disso uma análise. Vazão, 30 litros por segundo. Mas litros por segundo, 60 segundos são 1 minuto. 60 minutos são 1 hora. 24 horas são 1 dia. 365 dias são 1 ano. Maravilha. E o quê? 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, veja, minuto com minuto, segundo com segundo, hora com hora, dia com dia, sobrou o quê? Litro com litro, cortei. Então, sobrou ano e metro cúbico. Olha a minha análise. Resposta, vazão. Só multiplicar, né, que não é tão fácil assim também, mas é multiplicação. 946.080 metro cúbico por ano. A análise das unidades e a transformação que vai ser feita o tempo todo. Nós estamos na base, mas o tempo todo, e a gente não vai, claro, mastigar sempre assim, ou fazer cálculos mais rápidos com a conversão que eu estou ensinando aqui agora. Faça sempre assim, porque você vai conseguir resolver de maneira mais fácil, ou pelo menos com menos erro. A susceptibilidade de um fluido à deformação por cisalhamento, definida pela razão entre tensão de cisalhamento aplicada e a taxa de deformação, é chamada de densidade, densidade relativa, peso específico, tensão superficial ou viscosidade. Veja, densidade ou densidade absoluta é massa específica de um fluido sobre outra massa específica. Desculpa, densidade absoluta é a nossa massa específica. Densidade relativa, que é o nosso Dzinho, é a massa específica do fluido sobre a massa específica da água, né? Adimensional. Peso específico é o peso do fluido, né? Peso sobre volume. Aqui é o quê? Massa
sobre volume. Tensão superficial a gente já viu, né? Decorre da coesão entre as partículas. E aí, no caso, sobra para a gente a viscosidade, que é a susceptibilidade do fluido à deformação por cisalhamento, né? A gente utiliza aí a lei da viscosidade de Newton. Fluidos newtonianos têm μ constante. Para a aplicação da equação de Bernoulli, é necessária a existência de um fluido ideal. Uma característica do fluido ideal não fala de temperatura, não estou falando e nem mencionei vocês na aula sobre entropia e entalpia. Para nós, fluidos ideais são aqueles que possuem viscosidade nula. Portanto, o gabarito letra E. Veja que nós já estamos antecipando outras análises. Olha, a equação de Bernoulli, ela considera que o fluido é ideal. O que é um fluido ideal? Fluido com viscosidade nula. Fluido com viscosidade nula significa que não há perda por atrito interno. Não há perda sobre atrito interno entre as partículas do fluido, porque ela não está considerando viscosidade nula. Mas há perda por atrito externo. E aí nós vamos ver quando nós chegarmos na equação geral da energia mais para frente. A vazão aproximada de uma corrente do tipo médio pode ser determinada por meio do conhecimento da velocidade da água e da seção transversal de um trecho da veia líquida. Considerando uma seção quadrada com 23 centímetros de largura e uma velocidade do fluido de 0,05 metros por segundo, essa vazão tem um valor aproximado em litros por segundo de, veja, questões nível básico do básico do básico. O que ela fala? Bom, se eu sei que a velocidade média por área de seção, a velocidade média é 0,05 metros por segundo. E a velocidade e a seção, ela é quadrada de quanto? 23 centímetros. Então, ou eu jogo todo mundo para metro, ou eu jogo todo mundo para centímetro, ou eu jogo todo mundo para decímetro. O que eu faço? Pode fazer o que você quiser, você só não pode errar na hora da prova. E a resposta está dada o quê? Em litros por segundo. Litros por segundo é o quê? Decímetro cúbico por segundo. Então, eu posso escrever diversas formas, fazer as transformações depois, mas eu posso já fazer direto. Olha, se eu quiser escrever, eu escrevo 0,5 decímetro. Decímetro, lembra? Isso daqui está em metros, 0,05, que me daria 0,5 decímetro, ou que me daria 5 centímetros. Se eu quiser escrever em centímetros. Então, já escrevo em decímetro. O que o D de decímetro significa? Isso aqui significa exatamente 10 a menos 1. E o C de centímetro? Isso aqui significa exatamente 10 na menos 2. E aqui de milímetro? Isso aqui significa exatamente... O segundo significa metro. Isso aqui significa simplesmente 10 na menos 3. Isso é bobo, mas você vai usar sempre na hora de transformar unidades, tá? Quando tiver decímetro ao quadrado, lembre-se que vai 10 a menos 1 metro ao quadrado. Lembre-se que centímetro ao quadrado é 10 a menos 2 metros ao quadrado. Lembre-se que milímetro ao quadrado é 10 a menos 3 metros ao quadrado. Significa então que milímetro ao quadrado vai me dar 10 na menos 6 metros ao quadrado. E assim, aqui 10 na menos 4 e aqui 10 na menos 2, tudo isso metro quadrado. Estou falando com vocês porque eu não quero ver ninguém errar esse tipo de transformação, principalmente quando está ao quadrado, e aí vocês erram. Bora! Então, em decímetro está aqui, ó, 23 centímetros. Se é 23, se o decímetro significa menos 1, então eu tenho aqui 0,23 centímetros. Eu multipliquei por 10 aqui, fiz errado, só porque eu falei que vocês fazem errado. Então, 0,23 metros, tá certo, desculpa, né? Falei que fiz errado. 0,23 metros está aqui. Então, 2,3 decímetros significa que é 2,3, 10 na menos 1 metro. Está 2,3 decímetros, está correto. Bom, 2,65 decímetros cúbicos por segundo, a multiplicação é o de menos
em termos de aplicação dos nossos exercícios, mas ainda é difícil para vocês, tá? 2,65 litros por segundo. Aí vai mais uma dica, já que nós estamos na introdução do assunto. Fazer conta à mão, eu não gosto de estudar fazendo isso, porque atrasa muito. Mas se você tem dificuldade, precisa fazer algumas contas à mão para agilizar na hora da prova. Fica de olho. Bora! O engenheiro químico responsável por uma determinada estação de tratamento de água precisa elaborar um parecer técnico e, portanto, necessita calcular a vazão volumétrica de uma tubulação com 20 centímetros de diâmetro. Considere a velocidade da água como sendo 15 metros por segundo e analise a alternativa correta. Mais uma questão básica de hidráulica, introdutória, né? Iniciante, nível juvenil, criança. Vazão, velocidade média por área da seção. Velocidade média, 15 metros por segundo. E área, π/4, diâmetro ao quadrado. Veja, 20 centímetros, se eu estou colocando metros por segundo, eu já coloco 0,20 metros quadrados. Poderia colocar em decímetro, 2 decímetros? Poderia, ficaria até mais fácil de calcular. Mas aqui teria que virar 150, olha só. Falei, mas já fiz, né? Nem tinha reparado. Veja, 150 decímetros, 150 é 10 na menos 1 metro. Então significa 15 metros. Beleza, 15 metros por segundo. 2 decímetros, 2 na menos 1, significa 0,2 metros, ou 20 centímetros. Transformar em decímetro, geralmente, simplifica a conta. Mas faça como quiser. Eu só estou mostrando isso na aula de introdução da hidráulica. 471,2 decímetros cúbicos por segundo, ou seja, 471,2 litros por segundo. Só que a questão deu em potência de 2. Isso daqui, então, com uma vírgula aqui, 4,712, 10 na 2, litros, né, decímetros cúbicos ou litros, que é a mesma coisa, por segundo. A questão me deu gabarito letra... Opa, faltou até o gabarito aqui, letra D, né? 4,7, 10 na 2 litros por segundo. A respeito da mecânica dos fluidos, julgue o item. Os fluidos nos quais a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à taxa de deformação são fluidos newtonianos. Exatamente, e essa proporção é dada pela viscosidade. Está aqui, gabarito letra A, correto. Todos os gases, vou ler aqui para vocês, segundo a lei de viscosidade de Newton, para um fluido bem ordenado, no qual as partículas se movem retilinamente, em linhas paralelas, a tensão de cisalhamento tem uma interface tangente à direção do escoamento, é proporcional à razão de variação da velocidade na direção normal a essa interface. Acerca da propriedade dos fluidos newtonianos, julgue o item a seguir. Todos os gases e a maioria dos líquidos simples são fluidos newtonianos. A gente viu na aula teórica, correto. O estudo da resistência à deformação dos fluidos é de grande importância para a compreensão do escoamento de partículas. Sobre esse tema, a viscosidade é a capacidade do fluido de converter energia cinética de movimento em calor, ou a capacidade de resistir a esforços cortantes, esforços cisalhantes. Vimos isso, que é o atrito interno aqui, né? Viscosidade, correto. Em fluidos newtonianos, a relação entre o valor da tensão de cisalhamento aplicada e a velocidade de deformação, tensão de cisalhamento, e aqui a velocidade de deformação em relação à posição, né, é dada pela viscosidade. Então ele fala, fluidos newtonianos, a relação entre a tensão aplicada e a velocidade de deformação é linear. É linear e tem a inclinação dada por μ, que é a viscosidade. Então está tanto correto aqui, quanto correto lá em cima. À medida que a água é removida dos rejeitos espessados, as propriedades reológicas do material mudam em um fluido não newtoniano para um fluido newtoniano. Veja, julgue um item a seguir com relação aos tipos de escoamento em barragem de rejeitos, barragem de mineração. Trouxe essa questão aqui da ANM, mas é só para vocês entenderem. Veja, a gente tem barragem de rejeitos, que são lançados rejeitos de mineração, série de partículas sólidas que são lançadas da barragem e se sedimentam. À medida que essa água vai saindo, aquilo ali só vai ficando o quê? Solo.
compactado, solo adensado. Obviamente que isso não vai se tornar um fluido de sair de newtoniano para não newtoniano. A ideia é que cada vez que tira a água fica só solo, nós estamos falando nem de fluidos, né? Tende a ser mais algo sólido. O que é fluido newtoniano e não newtoniano? Basicamente, o comportamento aqui, inclinação de um fluido newtoniano, tensão, cisalhamento, dV, dy, e um fluido não newtoniano, isso daqui. Tem nada a ver com essa questão traz para a gente de mudança de propriedade reológica, portanto, errado. Assinalar a alternativa que preenche as lacunas corretamente. A, pontinho, permite as partículas fluidas resistirem a pequenos esforços de tensão. O que permite resistir a esforço de tensão? Coesão. Então aqui, a coesão. Um exemplo é a formação da gota d'água. Já quando um líquido, por exemplo, a água, está em contato com um sólido, a atração exercida pelas moléculas do sólido pode ser maior do que a atração existente entre as próprias moléculas do líquido, ocorrendo o que a gente chama de quê, então? Adesão. Adesão entre um fluido e um sólido. Portanto, o gabarito aqui, letra D. Considerando que o fluido é um termo utilizado para descrever gases e líquidos, analise as seguintes afirmativas. Os fluidos são facilmente deformáveis pela ação de forças externas, pois as forças que mantêm unidas as suas moléculas são muito mais fracas do que as que mantêm os sólidos unidos, né, no caso. Corretíssimo. Aqui a força a viscosidade ou a coesão, na verdade, aqui entre as moléculas de um fluido é muito menor do que a coesão entre as moléculas de um sólido, né? Se a gente vê lá, lembrar dos estados sólido, líquido e gasoso, vai depender da coesão das moléculas. Do sólido muito mais coeso, líquido um pouco menos, gases muito menos, né? A forma sólida, líquida e gasosa, aí acabou de falar, com que se apresentam as substâncias, distingue pela ligação entre as moléculas adjacentes que as compõem. Perfeito. A tensão superficial resulta de uma condição diferente de ligação entre moléculas na superfície livre de um líquido quando comparada com ligações dentro do mesmo líquido. Ou seja, a ligação entre as próprias moléculas é muito maior, a força muito maior de ligação, do que entre as moléculas da superfície com o ar, né? Portanto, daí que se gera essa tensão superficial, exatamente em função dessas condições diferentes das moléculas de superfície e das moléculas dentro do mesmo líquido. Portanto, correto, correto e correto. Até mostrei aqui um pouco da coesão, né, entre as partículas, no sólido muito maior do que no líquido e muito maior do que no gasoso. Analise as afirmativas a seguir, associadas à absorção capilar de água nas construções, e assinale V ou F. Os materiais de construção absorvem água na forma capilar quando estão em contato direto com a umidade. Corretíssimo. A gente vê por exemplo, os blocos, né, cerâmicos principalmente, mas também as argamassas, o próprio concreto. Nos fenômenos de absorção capilar e por infiltração ou fluxo superficial de água, a umidade atinge materiais de construção na forma líquida. Fenômeno de absorção capilar e por infiltração ou fluxo superficial. Absorção, infiltração ou fluxo superficial. Correto, uma coisa mais de materiais de construção, mas trouxe para vocês só visualizarem o efeito dessa ascensão capilar, né, ou da capilaridade que nós vimos na teoria. A água é conduzida por meio de canais capilares, capilaridade, existentes no material, por tensão superficial. Correto também. Essa tensão superficial aqui, na verdade, é uma tensão de atração, diferente da tensão superficial da água num copo d'água, por exemplo, quando a gente vê ali aquela película formada pela tensão decorrente dessa coesão. Lá nos capilares, a tensão, na verdade, na superfície, ela é resultante para cima, né, que tem mais adesão às paredes do que coesão. Então a gente acende, né, pelos capilares por conta dessa tensão superficial aí também. O método mais eficaz de combater a umidade ascendente por meio de impermeabilização horizontal. Aqui ok, mas não é assunto da nossa aula, o gabarito fica a letra A.
E eu mostro aqui para vocês, olha, o próprio concreto, pelos microporos que nós temos, né, os capilares muito pequenos, essa água ela consegue subir e ascender até o material da alvenaria, que por sua vez também permite a ascensão de água, aparecendo essas manchas de umidade que a gente tanto vê por aí. Qual é a importância, então, de se impermeabilizar? Esse envelopamento aqui do alicerce, né, da fundação, permite que essa água que ascende seja bloqueada. Inclusive, nas duas primeiras fiadas aqui, a gente vê também argamassas com impermeabilizante. Se tivesse revestimento aqui também, é ideal que se tenha, pelo menos ali no primeiro metro de revestimento, uma argamassa também impermeável para não ter esse problema. Não é assunto da aula de hoje. Vamos sequência. Quando um líquido em escoamento em determinada temperatura passa por uma região de baixa pressão e atinge o nível correspondente à sua pressão de vapor, naquela temperatura formam-se bolhas de vapor que provocam de imediato diminuição da massa específica do líquido. Essas bolhas ou cavidades, sendo arrastadas no seio do escoamento, atingem regiões em que a pressão reinante é maior que a pressão existente na região onde elas se formaram. Esse processo de criação e colapso de bolhas é denominado cavitação. Tendo como referência inicial o texto anterior, julgue o item a seguir a respeito dos aspectos relacionados à cavitação e às redes de água e esgoto. A pressão de vapor da água diminui com o aumento da temperatura. Errado. Pressão de vapor da água diminui com o aumento da temperatura, não, né? Ela diminui com a diminuição da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior será a pressão de vapor. Portanto, aqui está errado. Pelo conceito de pressão de vapor, sabe-se que, se mantendo um fluido a uma temperatura constante e diminuindo-se a pressão, então, caso temperatura constante, estou diminuindo a pressão, é o caso que acontece nas bombas. O mesmo, ao alcançar a pressão de vapor, começa a vaporizar. Tendo em vista o conceito apresentado, assinale a afirmação correta. Este fenômeno pode ocorrer em bombas centrífugas, pois o fluido ganha pressão ao longo do escoamento da sucção. Na verdade, ele perde pressão, né? Sucção, cada vez mais negativa vai ser essa pressão. Os efeitos de cavitação dependem do tempo e da duração, da intensidade, da resistência do material à erosão, mas independem das propriedades do líquido. Obviamente que a cavitação ela depende da propriedade do líquido, uma vez que a pressão e a temperatura vão dar a pressão de vapor daquele líquido que estiver escoando, né? A cavitação naturalmente apresenta um ruído característico, acompanhado de redução na altura manométrica, né, aqui na potência entregue ao líquido, e no rendimento do sistema de bombeamento. Então aqui, mais uma vez, introduzindo o assunto da hidráulica, principalmente quando a gente falar de condutos forçados e condutos com bombeamento, né? Linhas de adutoras, por exemplo, que se tem ali bombeamento. A cavitação ela vai dar ruído, essa explosão de bombas ela causa uma ineficiência, perda de altura manométrica e, inclusive, aumento dos problemas, né, de manutenção, reposição de peça nos equipamentos. Então aqui, gabarito letra C. A erosão por cavitação, ocorre primordialmente no local onde as bolhas se formam e em menor escala onde elas implodem. Aqui na sucção elas se formam, na verdade o maior problema é onde elas implodem, na zona de pressão, onde a gente vai recalcar a água. Por último, sendo a cavitação de grande intensidade, ocorrerá a vibração. Ocorre também, contudo sem comprometer o comportamento mecânico da bomba. Falso. Sob pena de comprometer o comportamento mecânico da bomba. Maravilha? Então esses foram os nossos conceitos iniciais para que nós possamos iniciar de fato o estudo da hidráulica. Um abraço e até a próxima aula.